Nosso olá fraterno a todos. Em nome do Grupo de Estudos Espíritas Isabel de Aragão, desejamos a todos os maiores votos de muita paz. Hoje vamos concluir o capítulo 6º, o Cristo Consolador. Gostaria desde já preparar-vos para uma das mais belas lições do Evangelho, segundo o Espiritismo. Assim sendo, vamos em conjunto analisar o tema de hoje e posteriormente tecer algumas considerações em relação a este estudo. Na passada semana analisámos o jugo leve e o Consolador prometido. Para hoje, nas instruções dos Espíritos, temos o advento do Espírito de Verdade. Iremos lembrar nesta apresentação as 4 intervenções conhecidas do Espírito de Verdade e grafadas no Evangelho segundo o Espiritismo. Como veem, estas manifestações desta entidade sublime foram recebidas em lugares e datas distintas. Cabe-nos salientar que estes textos foram recepcionados por via mediúnica também por diferentes médiuns, comprovando-se assim a universalidade dos ensinos dos Espíritos e o excelso trabalho do codificador da doutrina, Allan Kardec. Comecemos então pela primeira mensagem do ano 1860, na cidade de Paris. Venho como outrora, entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como outrora a minha palavra, deve lembrar os incrédulos que acima deles reina a verdade imutável. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinar as plantas e que levanta as ondas. Eu revelei a doutrina divina e como um segador liguei em feixes o bem esparso pela humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas os homens ingratos se desviaram da estrada larga e reta que conduz ao reino de meu Pai, perdendo-se nas ásperas veredas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Ele quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, ou seja, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, sejais socorridos, e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz dos que se foram, faça-se ouvir para vos gritar. Crede e orai, porque a morte é a ressurreição e a vida é a prova escolhida, durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e desenvolver-se como o cedro. Homens fracos, que vos limitais às trevas de vossa inteligência, não afasteis a tocha que a clemência divina vos coloca nas mãos, para iluminar vossa rota e vos reconduzir, crianças perdidas, ao regaço de vosso Pai. Estou demasiado tocado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para não estender a mão em socorro aos aflitos extraviados que, vendo o céu, caem nos abismos do eu. Ide, amai, meditai todas as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio ao bom grão, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. E eis que de além túmulo, que acreditáveis vazio, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Segunda mensagem, 1861. Venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem sua resignação ao nível de suas provas. Que chorem porque a dor estava presente no jardim das oliveiras, mas que esperem porque os anjos consoladores virão enxugar suas lágrimas. Trabalhadores, traçai o vosso sulco. Recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera.
O trabalho de vossas mãos fornece o pão terreno aos vossos corpos, mas vossas almas não estão esquecidas. Eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso, quando a trama escapar de vossas mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis surgir e germinar em vós a minha preciosa semente. Nada se perde no reino de nosso Pai. Vossos suores e vossas misérias formam um tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo entre vós será talvez o mais resplandecente. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são os meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Como vento que varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipa a vossa inveja dos ricos do mundo, que são frequentemente os mais miseráveis, porque suas provas são mais perigosas que as vossas. Estou convosco e meu apóstolo vos ensina. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos cativos da vida para vos lançardes um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfeitos e deseja que modeleis vós mesmos a vossa dócil argila para serdes os artífices da vossa imortalidade. Terceira mensagem, Bordeaux, 1861. Eu sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos deve curar. Os débeis, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e que estáis carregados, e sereis aliviados e consolados. Não procureis alhures a força e a consolação, porque o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige aos vossos corações um apelo supremo através do Espiritismo. Escutai-o. Que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. São esses os monstros que sugam o mais puro do vosso sangue e vos produzem chagas quase sempre mortais. Que no fundo, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua divina lei. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo do coração. Então ele vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e vos dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho a vós, porque me chamastes. Última mensagem, Havre, 1861. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que suplicam. Seu poder cobre a terra e por toda a parte, ao lado de cada lágrima, põe o bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram profundo ensinamento. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender esta verdade, em vez de reclamar contra as dores, os sofrimentos morais, que são aqui na terra o vosso quinhão. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará a tranquilidade de espírito e a resignação. O coração bate melhor, a alma se acalma e o corpo já não sente desfalecimentos, porque o corpo sofre tanto mais quanto mais profundamente abalado estiver o espírito. E terminamos aqui a primeira parte da nossa apresentação. Pois bem, vamos fazer algumas reflexões, se bem que
nós não podemos fazer afirmações absolutas ou conclusivas. Mas depois das intervenções deste espírito que se apresentou como espírito de verdade, não podemos deixar de dar razão aos companheiros que afirmam que o espírito de verdade era o próprio Jesus. Lembremos de novo algumas partes do seu discurso. O trabalho de vossas mãos fornece o pão terreno aos vossos corpos, mas vossas almas não estão esquecidas. Eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Estou convosco e meu apóstolo vos ensina. Eu sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos deve curar. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e que estáis carregados, e sereis aliviados e consolados. Ora, quem mais poderia proferir estas palavras além de Jesus? Quem poderá ter um apóstolo? Quem poderá ser o divino jardineiro? Quem é o grande médico das almas? Mas se não temos uma certeza absoluta de que o Espírito de verdade era Jesus, embora seu discurso nos leve a crer que sim, de uma coisa temos a certeza: é que o Consolador que Jesus prometeu é o Espiritismo. Para um enquadramento desta afirmação, vejamos alguns factos históricos. Assume-se no meio espíritas que o marco inicial do espiritualismo moderno é o dia 31 de março de 1848. Foi na noite desse dia que a jovem Kate Fox, em Hydesville, nos Estados Unidos da América, desafiou a força invisível que provocava pancadas secas em sua casa, a repetir as batidas que ela dava com os dedos, ao que de imediato foi atendida. Embora tenham ocorrido em lugares e datas diversas muitos casos esporádicos de fenómenos mediúnicos, é nesta data que ocorre a primeira manifestação pública conhecida de diálogo com os espíritos. Pouco tempo depois, em fins de 1850, os próprios espíritos indicaram nova maneira de comunicação. Bastava simplesmente que se colocassem ao redor de uma mesa, em cima da qual se poriam as mãos. E a mesa, levantando um dos seus pés, enquanto se recitava o alfabeto, daria uma pancada, toda vez que fosse proferida a letra que servisse ao espírito para formar palavras. Este processo, ainda que muito lento, produziu resultados excelentes, e assim se chegou às mesas girantes e falantes. Rapidamente nasce uma onda de manifestações espíritas, espontâneas e provocadas, que se espalhou inicialmente pelos Estados Unidos e pouco depois chegava às demais Américas e à Europa. E foi assim que em França é convidado a adentrar esses fenómenos aquele que estava predestinado a compilar para a humanidade a doutrina consoladora. O grande vulto Hippolyte Léon Denisard Rivail, que sob o pseudónimo de Allan Kardec nos legaria a doutrina espírita ou o espiritismo. E eis que em 25 de março de 1856, numa sessão mediúnica realizada na casa da família Baudin, através da mediunidade de uma jovem da casa, se revela a Allan Kardec aquele que se identificou como Espírito de Verdade. Chegava finalmente à humanidade terrena o Consolador prometido por Jesus. Entretanto, é pertinente perguntar: qual foi o posicionamento de Kardec face ao Consolador e ao Espírito de Verdade? Ora bem, Kardec, confirmando que para ele o Consolador prometido por Jesus é o Espiritismo, publicou no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, que acabámos de estudar, as mensagens recebidas do próprio Espírito de Verdade. E no item 4, Kardec lembra: Jesus promete um outro Consolador. É o Espírito de Verdade, que o mundo ainda não conhece, por não estar pronto para entendê-lo, que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer lembrar o que o Cristo disse. O Espiritismo vem no tempo previsto realizar a promessa do Cristo, e o Espírito de Verdade preside ao seu estabelecimento, chama os homens à observação dessa lei, ensina todas as coisas ao fazer compreender o que o Cristo disse apenas por parábolas. Por sua vez, o Espírito de Verdade afirma
tal como vimos nos slides acabados de apresentar. No item 5, venho como outrora, entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e pôr fim às trevas. Escutai-me. O espiritismo, tal como antigamente minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina uma verdade soberana. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. E eis que de além túmulo, que acreditáveis vazio, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. No item 6, o Espírito Verdade alerta. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Como o vento que varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipe a vossa inveja dos ricos do mundo. No item 7 diz ainda: sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos deve curar. Não procureis alhures, a força e a consolação, porque o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige aos vossos corações um apelo supremo, através do Espiritismo. Escutai-o. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10º, item 18, parágrafo 2º, Allan Kardec publica uma mensagem de Dufetre, bispo de Nevers, na qual este espírito diz: Espiritismo, doutrina consoladora e bendita, felizes dos que te conhecem e te tiram proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. E em A Gênese, capítulo 1, item 42, Allan Kardec publica: reconhece-se que o Espiritismo realiza todas as promessas do Cristo a respeito do Consolador anunciado. Ora, como é o Espírito de verdade que preside ao grande movimento da regeneração, a promessa da sua vinda se acha por essa forma cumprida, porque, de facto, é ele o verdadeiro Consolador. Também em A Gênese, capítulo 17, item 39, com o título Anunciação do Consolador, Allan Kardec grafa o seguinte: o Consolador é, pois, segundo o pensamento de Jesus, a personificação de uma doutrina soberanamente consoladora, cujo inspirador há de ser o Espírito de Verdade. Vejamos agora qual o posicionamento de Kardec, Espírito, face ao Consolador e ao Espírito Verdade. No pequeno livro publicado pela Federação Espírita Brasileira, com o título A Prece conforme o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, que foi publicado juntamente com as instruções de Allan Kardec aos espíritas do Brasil, editadas pelo médium Frederico Júnior em 1888 e 89, na Sociedade Espírita Fraternidade, Allan Kardec, a dado momento, diz: por toda a parte se fez luz, revelou-se à humanidade o Consolador prometido, recebendo os povos, de acordo com o seu preparo moral e intelectual, missões importantes, tendentes a acelerar a marcha triunfante da Boa Nova. Lembremos que Allan Kardec tinha desencarnado em 31 de 3 de 1869, cerca de 20 anos antes. Agora, e qual será a opinião de outros espíritos que nos servem de modelo e guia sobre o Consolador? Sim, nós temos que ser coerentes. Aqui temos dito que o Espiritismo é a doutrina dos espíritos. Então, se o Espiritismo é a doutrina dos espíritos, que nos dizem eles sobre o Consolador? Procurando em várias obras mediúnicas, encontramos imensas referências a esta temática e, via de norma, o Espiritismo é apresentado como o Consolador prometido por Jesus. Encontramos essas referências nas obras de Joana de Ângeles, Bezerra de Menezes, Manuel Filomeno de Miranda, André Luiz, Emmanuel, Humberto de Campos, Lancelin, Miramês, Maria Modesto Cravo, Paulo Hertz, Leon Tolstói, Ramatiz, Atanagildo, Nicamor,
Luís Sérgio e muitos outros. Obras que foram psicografadas por médiuns que nos merecem o maior respeito face à sua estatura moral. Mas mais, ele, o Consolador, muitas vezes nessas obras é também apresentado como a alma do movimento radioso, que são os espíritos do céu, encarregados de velar pelo esclarecimento gradativo da humanidade. Tal como Caibar Schutel afirmava, o Espiritismo não é, como pensam alguns, uma coleção de livros que ornamentam as bibliotecas e circulam pelo mundo. Muito mais do que isso. É o ideal grandioso que paira sobre nós como um corpo flutuante dos sagrados ensinos, sustentados pelos mais poderosos sábios e santos Espíritos de Deus. Embora, e com toda a humildade, cumpre-nos, como trabalhadores da seara do Cristo, contribuir para o esclarecimento das mentes, levando a cada um as joias de luz que os maiorais da humanidade disseminaram pelo orbe e que, embora acessíveis a todos, nem sempre estão à mão por forma a serem colhidas em devido tempo. Terminada a nossa apresentação de hoje, rogando a luz, assistência e presença do Mestre nas nossas vidas, deixamos aqui o nosso abraço fraterno. Até sempre.